Quando falamos em cangaço, a primeira imagem que nos vem à mente é a de Manuel Batista de Moraes, o Antônio Silvino, Virgulino Ferreira da Silva Lampião, Jesuíno Brilhantes e outros. E não é para menos, eles se tornaram figuras icônicas e temidas desse fenômeno que marcou a história do semiárido nordestino brasileiro. Mas e se eu dissesse a vocês que a história do banditismo rural conta com mais personagens, inclusive com atuação no território de Taquaritinga e arredores? Para entender melhor a raiz desse movimento, precisamos voltar no tempo, para uma época em que figuras como Antônio Silvino mal engatinhavam. E é aqui que encontramos um personagem fascinante, mas pouco conhecido, o bandido Barraca. Diferente dos cangaceiros que viriam a seguir, Barraca não tinha a notoriedade ou a mística de um Antônio Silvino ou Lampião. Ele era simplesmente um bandido rural. Em outubro do ano de 1878, o jornal A Província do Recife noticia a prisão de Barraca e seu grupo, que aterrorizavam os arredores de Taquaritinga, na região entre Pernambuco e Paraíba, com roubos e violência. A reportagem enviada de Brejo da Mata de Deus nos dá um vislumbre importante sobre as motivações por trás dessa criminalidade. Desta comarca, recebemos uma carta datada do 11 do corrente, da qual extraímos o seguinte: a maior novidade do dia é a diligência que o alferes comandante de linha, combinado com o delegado do termo e subdelegado de Taquaritinga e São Miguel da Paraíba, limítrofe desta, da qual resultou a prisão de 6 criminosos, sendo um deles o célebre Barraca, e a apreensão de 15 animais furtados e 530 couros de gado morto pela quadrilha, além de muitos outros objetos e de uma grande correspondência com que tais ladrões e assassinos se entretinham alguns personagens desta de outras comarcas. Segundo ouvi relatar, a quadrilha de ladrões compunha-se de 40 a 50 criminosos, com quartel-general em São Miguel e espalhados aqui e em outros lugares, donde furtavam gados e animais cavalares e os remetia para o acampamento. E dali saíam depois para serem vendidos por agentes que a quadrilha tem no sul da província e em outros lugares. Felizmente parece que ao menos por algum tempo ficará ela destroçada, com a prisão do chefe Barraca e fuga do não menos célebre Tenente Bandeira, criminoso de morte na Paraíba e um dos principais generais da quadrilha. Creio que, devido à grande seca, o furto de cavalo tem se desenvolvido ultimamente de modo espantoso e consta que outros grupos de ladrões estão formando neste termo, pelo que seria conveniente que o destacamento de linhas demorasse mais algum tempo aqui para persegui-los, visto que os 10 soldados de polícia que ultimamente chegaram são insuficientes até para guardar a cadeia, que contém atualmente 34 presos, alguns de bastante importância. Veja se consegue isso do doutor-chefe de polícia, que prestar-no-á um grande serviço. A pessoa que enviou a notícia ao jornal, ela faz uma observação importante. Ela atribui o aumento da criminalidade e dos roubos não a uma simples questão de maldade, mas à seca. Seria consequência da seca de 1877, sendo essa uma das piores secas já registradas no Nordeste, um evento que foi devastador e que forçou milhares de pessoas a migrar e que mergulhou a região Nordeste no caos. É interessante ressaltar que essa visão de que a seca ela foi um dos motivadores para a violência e para o banditismo, elas surgem em algumas teorias sobre o fenômeno cangaço. Alguns estudiosos do tema, principalmente autores ali do início do século XX, eles apontam a seca e a miséria como uma das principais causas para o surgimento e a expansão do fenômeno. A falta de recursos, a fome e o desespero realmente levavam pessoas ao limite. No entanto, essa teoria, essa tese, ela não se aplica a Manuel Batista de Moraes,
Haja vista que ele adivinha de uma família bastante abastada, bastante rica. Porém, o caso de Barraca ele pode ser considerado um elo perdido aí nessa transição entre o banditismo rural e o surgimento do fenômeno cangaço. Por quê? Porque mostra que o cangaço ele não nasceu do nada. Na realidade, ele foi sim a evolução de um banditismo que já existia, um banditismo rural, e que era alimentado também, além de outros fatores, por problemas sociais e climáticos crônicos, comuns na região do Nordeste, aqui da nossa região também. Por isso que essa pessoa da carta ele faz essa observação. A diferença é que os cangaceiros como Antônio Silvino, eles elevaram esse banditismo rural a um outro nível, com um código de honra próprios, passando a seu estilo de vida que os tornavam lenda. Barraca, no entanto, permanece como um lembrete de que antes das lendas existia a realidade dura e cruel do sertão, onde a linha entre a sobrevivência e a criminalidade eram muitas vezes apagada pela força implacável da seca do semiárido nordestino.